Salve, salve nação! Chegando na manhã dessa terça-feira, feriado, trazendo para você informações do Flamengo. Olha só o Twitter do Flamengo. O atleta Bruno Henrique realizou exame que apontou lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Segue em tratamento, tá bom? E olha só, a Arrascaeta realizou também exames que confirmou o diagnóstico da seleção uruguaia. Iniciou tratamento no CT. Então, Flamengo, nessa manhã de terça-feira, feriado, já tuita falando aí como está a situação do atleta Bruno Henrique e também do Arrascaeta. Você vai acompanhar agora o que os comentaristas do programa do esporte da ESPN Brasil falou, tá bom? Programa Sport Center, William, Abel, outros comentaristas também estavam aí, e você vai ver tudo aqui e muito mais. Vou pedindo para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, tá bom? E ative o sino da notificação, assim você vai ficar por dentro de tudo aquilo que acontece sobre o Flamengo aí nos programas esportivos. Senta o dedo no like também, porque isso ajuda. Vamos lá, vamos acompanhar então agora o que falaram. O atleta Arrascaeta realizou o exame que confirmou o diagnóstico da seleção uruguaia. Iniciou o tratamento no CT. Então, meu amigo, você esquece o Bruno Henrique. A gente não sabe o tempo, né? A gente não sabe o tempo, mas são jogadores que já... Mas o Bruno Henrique vinha sinalizando que... Exato, aí que eu queria chegar. Já vinha sinalizando. Então, talvez possa ser alguma coisa um pouquinho mais séria. Não estou falando de cirurgia nem nada, mas que vai requerer mais um tempo do que a gente possa imaginar, né, Ivan? Sim, uma pena, né? Porque estava num momento espetacular, né? Rendendo aquele Bruno Henrique de 2019. Então, esse é o lado bom. Mas complica para o brasileiro. O brasileiro complica. Porque a maratona Sim, de jogos claro. do Flamengo Lembrando agora... que ainda tem aquela sequência maldita com lá, data né? FIFA no meio, né? Então, porque o torcedor rubro-negro quer tudo. Né? Você pensa, dá tempo de voltar para a Libertadores, aí depois vai ter final de Copa do Brasil, tem 2 títulos, vão ter esses caras. Sim, mas a gente quer o brasileiro também. Sim, mas eu acho que chegou numa encruzilhada. Viu? Chegou? Eu acho, Prats, que chegou numa encruzilhada aí. Vai ter que fazer opção. E aí, claro, se os reservas derem conta do recado, o Flamengo se mantiver lá em cima, na briga pelo Campeonato Brasileiro, ter um confronto direto com o Atlético, ganhar os jogos que faltam... Se acontecer isso, maravilha, bom para o Flamengo, excelente e tal, dá para pensar de outra forma. Mas eu acho que chegou numa encruzilhada, Prats, porque você tem o Arrascaeta nessa condição, você tem o Bruno Henrique nessa condição, você tem o Renato falando na última coletiva que tem jogadores sem condições, que ele até tá forçando ali, tá precisando, citou o Andréas Pereira, e você com uma decisão de Libertadores e ainda a Copa do Brasil aí pela frente, talvez chegou aquele momento de realmente, ele não gosta de usar essa palavra, poupar. Quando eu falo poupar, para mim... porque o cara não tem condição, você tem que poupar o cara, ele não tem condição de jogar, você tem que tirar o cara do time. Aí não é talvez poupar, por mais né? jogos. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Relacionar, colocar em jogo quem tem, quem tá pronto. Porque o cara não tem condições ou tem poucas condições. Não é só quem não tem condições, é quem tá chegando ali, o sinal amarelo já tá acendendo, Prato. Eu acho que chegou numa encruzilhada o Flamengo ou não? Esses jogadores que não têm condições de atuar, claro que eles fazem falta, mas é bom sempre a gente não perder de vista que o grupo é muito bom, o elenco é muito bom. É que a reposição, quando você fala em Arrascaeta fora, em Bruno Henrique fora, a sua exigência é muito alta. Às vezes um jogador bom, ele parece pior do que ele está substituindo quem é muito bom. Né? Agora, a gente não pode perder de vista que o Flamengo tem bons resultados também no Campeonato Brasileiro por causa da força do seu grupo. De bons jogos do Michael, de gols do Pedro, de bons jogos do Vitinho. Então, assim, acho que é cedo para a gente falar, William, que, olha, a partir de agora não tem de escolher e o brasileiro tem mais 15 rodadas, não dá mais. O brasileiro não dá mais para ninguém se o aproveitamento do Atlético não cair. Não é que não dá mais para o Flamengo, não dá mais para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Fortaleza, para o Bragantino. Se o aproveitamento do Atlético se mantiver como tem apresentado nas últimas rodadas, o Atlético vai ser o campeão. E aí não é que o Flamengo vai estar com um time A, um time misto ou um time B. Não, para o Flamengo pensar em título, é preciso que o Flamengo vença os jogos dele e que o Atlético tenha uma queda de aproveitamento. O Atlético não perde há quase um turno. São 17 jogos sem perder.
Então, acho que para o Flamengo falar em, olha, a partir de agora vamos priorizar a Copa do Brasil, pensar na final da Libertadores, ainda é muito cedo, na minha avaliação. A não ser que o Renato tenha um momento que ele olhou para o grupo, não, tenho 10, 11 aqui que não tem condições de jogar bem, estão fisicamente no limite. Não é chegar e falar assim, ó, vamos abandonar o brasileiro. Eu estou falando como uma consequência de tudo que está acontecendo. Ele olha o elenco. Já falamos os dois aqui, Arrascaeta e Bruno Henrique. Os caras nem podem jogar. Isso aí tem que passar por um processo de recuperação, etc. Visando a Copa do Brasil antes da Libertadores, que tem mata-mata com o Atlético Paranaense, né? Tem semifinal da competição para poder chegar à decisão. Então, assim, eu estou falando de olhar um elenco em que tem caras ali que o sinal amarelo está acendendo. Não, tudo e bem. aí, para você evitar uma lesão, para você evitar algo mais grave, você vai dar uma segurada nesses caras. Onde você vai segurar? No brasileiro. Não, tudo bem. Você perde muita qualidade com essas ausências, mas o que o Prates coloca, ele tem total razão. O Flamengo não é aquele favoritaço, assim, com aquele, né, Dream Team, mas é um elenco que uns jogadores, uns substitutos que chegam para essa disputa do brasileiro com condições de vencer os jogos. Vai ter mais disputa, não vai ser um jogo tão vistoso, tão bem, mas tem totais condições de vencer. Ainda são favoritos por causa desse elenco. Você viu o Andréas Pereira, que você citou, que é sinal amarelo, que tem sido tão fundamental, chegou ontem, sabe? Então, são muitos jogadores bons no elenco do Flamengo. Perde, muito, bastante. Mas não significa que não tem condições ainda de brigar com esses jogos que tem pela frente. Mesma coisa que eu acho em relação ao Palmeiras, que eu falei agora há pouco. O Flamengo, além de preparar para a final de 27 de novembro da Libertadores, ele tem Copa do Brasil, mais ainda do que o Palmeiras, porque ele ainda luta pelo título brasileiro. O Palmeiras não luta mais, 14 pontos atrás. O Flamengo, se ganhar os dois jogos, que tem a menos, ele fica 5 pontos atrás do Galo e ele ainda tem confronto direto. Ele está vivíssimo para ganhar, de repente, um tricampeonato brasileiro consecutivo, que seria espetacular. Tão espetacular quanto ganhar a Libertadores. Estou falando pelo tri. Sim, né? Só o São Paulo conseguiu. Só o São Paulo conseguiu. Então, não tem que poupar ninguém, não, eu acho. O time vai oscilar, como oscilou contra o Fortaleza, que não foi bem no primeiro tempo, depois foi lá e meteu 3 gols, sabe? E porque tem qualidade também. Então, não é assim, não vai ser... É um problema bom para o torcedor, né? Porque, tipo, estou em 3 competições ainda, não estou com o time ideal, não era o time que eu gostaria de ver, que dá show, que dá espetáculo, que domina a partida os 90 minutos, sabe? Que ganha de goleada como vinha ganhando, mas tem totais condições de vencer, de pontuar, de continuar brigando pelo título. Entendeu? Não vai ser o auge do auge, né? O creme de la creme, mas é muito bom, né? Ganhou do Palmeiras com o time reserva. É isso, gente. Muitos reservas. Foi. Pelo Brasileirão. Com o Pedro, com o Michael, enfim, é um nível... Olha o nível de reservas. Se a gente pegar essas reservas do Flamengo, o time reserva do Flamengo, ele estaria brigando por título. Sim. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Dá para você parar para pensar. Não sei se o Galo estaria um pouquinho mais na frente, eu não sei. Mas assim, estaria brigando por título. Entraria no Campeonato Brasileiro brigando por título. Ou não, Prates? Qual é o time reserva? Monta um time reserva do Flamengo aí. Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, René, Thiago Maia, Vitinho, Michael, Pedro. Esses jogadores seriam titulares em muitos outros times do Campeonato Brasileiro. É claro que os desfalques, eles têm um peso, William, mas é bom a gente pontuar. Se o Flamengo não ganhar o Campeonato Brasileiro, eu acho que a análise não deve ser feita apenas assim. O Flamengo não ganhou porque muitos jogos... Se ele não ganhar, ele não ganhou porque teve o Atlético Mineiro. Sim. Que faz um brasileiro, nesse momento, melhor que o Flamengo. Então, assim, eu acho que mais do que os desfalques do Flamengo, mais do que problemas de calendário que existem, obviamente, para quem tem jogadores melhores convocados, esses times sofrem mais por melhor elenco que tem. O Flamengo é o melhor elenco do país. Mas, nesse momento, o Flamengo está a 11 pontos da liderança porque o time que lidera tem um aproveitamento muito alto, um aproveitamento de campeão brasileiro. Então, os desfalques têm um peso, mas, nesse momento, se o Flamengo não chegar ao título brasileiro, se deve ao Atlético Mineiro. E se chegar, pela campanha que tem feito, vai merecer também. Você sabe que tem uma pergunta aí na tela, que a gente começou aqui a conversa com ela sobre o Arrascaeta e o Bruno Henrique, né? É que, para mim, Prato, é muito óbvio que o Arrascaeta faz muito mais falta. Não que o Bruno Henrique não faça falta. Mas você não perguntou pro Prato. Vou passar para ele, exatamente. Para mim, é uma coisa assim muito óbvia, que o Arrascaeta faz mais falta.
É muito óbvio mesmo, assim, a diferença realmente você olha e fala, cara, é difícil, é muito mais difícil substituir o Arrascaeta. O Arrascaeta é mais importante que o Bruno. Não estou dizendo que o Bruno Henrique não é importante, falando a importância do Arrascaeta é maior do que do Bruno Henrique. É muito óbvio, assim, é uma unanimidade mesmo. Não sei se é uma unanimidade, William, mas as características do Arrascaeta são mais difíceis de encontrar. As do Bruno Henrique são também raras, né? Ele é um jogador... Teuzinho? Não, eu acho que o Isla é titular. Que o Isla é titular também. Ainda? Ainda. Não era melhor dar uma sequência pro Mateuzinho? Por quê? Não era bom? É um pedido do torcedor. E o Mateuzinho tem dado conta do recado, hein? Mas o Isla também tem dado conta do recado. Mais ou menos. Não, eu não concordo, não. Mais ou menos. Um ou outro jogo que ele teve falhas, mas ainda continua sendo um excelente lateral. Eu acho que ele é ainda mais jogador que o Mateuzinho. Também. Eu acho que o Mateuzinho ainda precisa amadurecer. Tem um bom futuro pela frente e está num time que ele vai ter sempre oportunidades, já que o Isla é sempre convocado, o Flamengo tem um número de jogos muito grandes, e aí ele vai se desenvolver. Mas eu acho que, por enquanto, hoje, né, como é hoje, eu acho que o Isla ainda é titular. Você está muito ansioso, você está indo na onda da torcida. Eu queria ver mais o Mateuzinho. Olha a cara do Prats lá. Eu queria ver mais o Mateuzinho. O Mateuzinho é bom jogador. Eu queria ver mais Tem um grande futuro. Excelente. Mas eu ainda vejo o Isla ali com a posição garantida. Mas eu queria ver mais o Mateuzinho. Acho que era... E aí, o que você acha? Mateuzinho ou Isla? Comenta aqui embaixo do nosso vídeo, tá bom? Participe, você torcedor rubro-negro que acabou de ver, trazendo a informação aí sobre o Bruno Henrique e o Arrascaeta na manhã dessa terça-feira, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, o botão vermelho aqui embaixo, você pode ser um inscrito do nosso canal, ative o sininho da notificação para você receber as notificações no seu celular, beleza? Deixe o seu like também, porque isso ajuda e contribui muito. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Saudações rubro-negras.